Oi, e aí, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão, amiga? A cara dela nem treme, assim, ó, nem treme. Já faz 84 anos que eu estive presente aqui nesse canal, mas não se desespere, porque quem é vivo normalmente aparece. Quem me segue no Instagram talvez tá ligado assim, mais ou menos, o porquê do meu chato sumiço. Mas, pra você que não me segue no Instagram, inclusive que coisa feia, eu desapareci por motivos de ressaca literária. A quinta, pra ser assim, o mais sincera possível, a quinta. E olha que nós estamos em maio. Muito importante frisar isso, eu acho essa informação muito importante. E pode-se dizer assim que eu tive quase que uma ressaca por mês até agora. Na sinceridade, foi presunçoso da minha parte, talvez, ter feito uma lista tão grande para esse ano de livros assim a serem lidos, porque a minha lista desse ano era quase o dobro do que os meus lidos do ano passado, que foram 40, e já posso dizer que eu suspeito que não vai rolar. Não é surpresa para ninguém, porque para a gente atingir uma meta literária, assim, sabe, a gente precisa ler. E o que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo, mas por alguns motivos. Alguns desses motivos vão estar nesse, não só nesse e no próximo vídeo, que eu vou falar sobre ressaca literária, vai ter um papo assim bem sincerão sobre ressaca literária no próximo vídeo, mas nesse aqui é uma reflexão, sim, exatamente isso que tá no título do vídeo. Que é um questionamento, assim, que eu tenho me feito, assim, comigo mesma. Tipo, cara, por que os autores... Por que eles têm feito isso? Tipo... Por quê? Talvez, muito provavelmente, você pode até ser que concorde comigo ou não, né? Quase que fiquei sem dedos aqui. Concordando, não concordando, tá tudo bem. Mas eu vim só trazer uma reflexão, assim, de coisas que eu tenho percebido ultimamente, assim, em alguns livros que eu li, não só esse ano, de 2025, mas alguns livros do ano passado também. Aliás, do ano passado não, né? Alguns livros que eu li no ano passado também. Pensei muito sobre isso e isso ficou na minha cabeça, fiquei tentando ignorar, mas não rolou muito não. Eu vou apresentar alguns tópicos aqui pra vocês e vou dar a minha sincera opinião sobre eles, sobre o que eu tenho observado ultimamente em alguns livros que eu tenho lido. E se vocês concordarem comigo, vocês me falam aqui nos comentários. Se vocês não concordarem, vocês também falam aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, na verdade, gostando ou não gostando, amiga, seja minha amiga. Curte esse vídeo se você não curtiu, manda pros seus amiguinhos que gostam de conteúdo literário e compartilha nas suas... Eu já nem sei mais fazer essa intro aqui, tá? Eu tô chocada, não estou sabendo lidar. Curte esse vídeo maravilhoso e mande para os seus amiguinhos que gostam de conteúdo literário. Me siga no Instagram se você ainda não me segue no Instagram. E lá você fica por dentro dos livros que eu estiver lendo. Aliás, dos livros que eu estou lendo. E lá você fica por dentro dos livros que eu estou lendo em tempo real. E se eu não estiver lendo nada também, né? Como não é exatamente o caso, porque eu estou lendo A Rainha Vermelha. Inclusive, eu estou lendo esse livro, eu estou tentando ler esse livro, terminar esse livro já tem um tempo. E eu tô aqui ainda, ó. Me conta se você se identifica comigo. O primeiro tópico desse vídeo, desse questionamento, na verdade, de por que os autores fazem isso, é o que eu tenho pensado há muitos meses. Essa pira de que vários autores de vários universos, de vários gêneros diferentes, não importa se é fantasia, não importa se é romance, não importa se é ficção científica, whatever. É essa pira do mesmo, essa pira de tipo assim, parece que tá todo mundo indo na mesma onda, parece que tá todo mundo copiando todo mundo, e aí de repente você já não sabe se tal livro pertence a determinada saga, e você também não sabe se tal livro se tais livros pertencem aos mesmos autores, e muitas vezes nem daí você fica um pouco perdido. E eu fico pensando, tipo assim, não só pra capa, tá? Pra capa,
nomes muito parecidos. Aí quando você assim resolve ignorar tudo isso e você vai esmiuçar o livro, vai ler o livro de fato, você acaba se deparando com o mesmo estereótipo assim de personagens, aquela coisa muito, muito genérica, repetitiva, que você já viu 1 milhão de vezes em vários universos diferentes, em vários livros diferentes. E isso é uma coisa assim que demorou um pouquinho, eu acho, pra me incomodar assim, exatamente. Mas eu acho que finalmente começou a me incomodar. Eu acho que eu não sou a única... Eu acho não, né? Eu tenho um pouquinho de certeza que eu não sou a única pessoa, assim, a única leitora que se incomodou com isso. Eu já vi uma galerinha aí da comunidade literária falando a respeito disso, mas eu achei que, tipo assim, eu acho que é uma coisa de fase, depois vai passar e tal, e aí acaba que meses se passa, um ano se passa e a coisa não muda. E você acaba percebendo que é uma tendência que tá só crescendo, e você fica tipo assim... Ô, gente, por quê? Se fosse uma coisa que tivesse dando certo, beleza. Mas eu não acho que seja o caso. Até porque se você for olhar, tipo assim, essa coisa de as capas serem muito similares, os nomes dos livros... Vamos colocar meu gênero literário favorito aqui, vamos colocar fantasia. Se a gente for pensar, beleza, os nomes são muito parecidos, assim, de um livro com outro. Tipo, você até confunde, assim. Se for da mesma saga, todos os livros da mesma saga, igual se for pegar de Sangue Cinzas, da Jennifer Aniston, as capas são muito similares, os nomes são muito similares. Mas é tudo a mesma saga. Daí você fica assim, não, beleza. Só que quando você pega, tipo, uma saga, sei lá, cotar, Corte de Espinhos e Rosas, você vai perceber, hora mais, hora menos, que vai ter alguém que, tipo, depois da existência dessa saga, vai lançar uma saga ou um livro com um nome extremamente similar. Corte de, sei lá, Sangue e Mentira. Espinhos de não sei o que lá, de rosa. Você tá entendendo o que eu tô falando? Essa coisa de você surfar na onda. Todos os livros, eles vão falar é como se todos os livros de repente estão falando de cortes e de repente todos os livros estão falando de tronos e aí de repente todos os livros estão falando de espinhos e todos os livros estão falando de dragão e todos os livros estão falando de... sei lá mais o que. Gente, eu acho que saturou um pouquinho. Pelo menos pra mim. Respeito completamente você que pensa que uma coisa não tem nada a ver com a outra e que todo mundo tem espaço, inclusive concordo com isso, todo mundo tem espaço sim pra escrever e publicar o que quiser. Mas eu fico um pouco pensativa. Até quando as pessoas vão se interessar por consumir quase que a mesma coisa sempre? E isso é o que tem me pegado. Essa coisa do genérico. Tudo se parece com tudo. Todos os universos são parecidos com tudo. Os autores estão, tipo assim, um surfando na onda do outro e de repente você não sabe se a obra se a obra X é a característica daquele autor. Você já nem sabe mais. Você já nem sabe mais de quem que pertence o quê. E aí fica aquela coisa meio elas por elas e a gente só vai mesmo, só vai. Isso tem consequências e eu vou falar disso mais um pouquinho pro final. Eu já falei no vídeo de Quarta Asa o que eu penso a respeito dessa coisa de surfar na onda a respeito de personagens, né? Um autor, ele escrever assim, ele criar um personagem que é muito parecido com vários outros personagens. E a partir disso ele cria uma trama do livro que é muito parecida com outras tramas, e aí um plot que é também muito parecido com vários outros plots, e aí na hora que você menos percebe, você não tem nada de novo. Nunca. Não tô demonizando um autor específico não, gente. Eu tô falando que isso é uma coisa que virou tendência. Sei que eu não sou a única pessoa que tá falando sobre isso, mas particularmente falando tem me incomodado um pouquinho como consumidor. Isso é uma coisa que eu acho que os autores podiam, tipo assim, separar 5 minutos do dia pra pensar, poxa vida, será que os leitores não estão cansados de ler sobre a mesma coisa? Será que os leitores não estão cansados dos mesmos plots? Será que os leitores não estão cansados das mesmas características de personagens? Será que não vale a pena gastar um pouquinho mais de tempo ali pra pensar em criar uma coisa um pouquinho mais genuína? Não precisa, gente, hoje em dia, eu concordo, hoje em dia é realmente difícil você criar uma coisa do zero, 100% autoral e, oh meu Deus, não me inspirei em ninguém. É impossível hoje em dia. Só que eu ainda acredito que existe alguma possibilidade disso acontecer. Não 100%, mas parece que os autores não estão nem se esforçando. Parece uma certa preguiça de você criar alguma coisa assim que
que vai fugir daquilo que já fez sucesso por muitos anos, porque é incrível, mas já foi a fase, sabe? Já foi a fase, a gente já leu sobre isso, a gente já gostou disso, a gente já achou incrível, a gente já achou top da balada, mas pode ser, assim, talvez, assim, que esteja na hora de autores deixarem um pouquinho essa coisa de quantidade pra cá, pra poder priorizar um pouquinho do novo. Se esforçar pra fazer algo diferente do que já vem sendo feito há anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos. Assim como isso que eu acabei de falar, tem uma coisinha também que eu não sei se vai te irritar particularmente, mas me irrita particularmente, que é uma coisa que eu também venho observando, não só nos livros de fantasia, não só nos livros de romance, nos livros no geral, nas obras em geral, que é essa coisa que sempre teve, só que eu acho que agora tá um pouco polarizado. Eu acho que agora tá um pouquinho demais, no sentido de ser escancarado. Inclusive, vai ter uma problemática sobre isso, que é a questão do excesso de hot. Eu já vou falar no início, eu não sou uma pessoa que problematiza o hot. Eu acho que quando o casal tem um bom desenvolvimento, seja friends to lovers, seja enemies to lovers, seja a trope que for, eu acho que quando tem um bom desenvolvimento, o hot, ele é uma cerejinha do bolo. Mas eu acho, sinceramente falando, que o hot, ele precisa ser isso, a cerejinha do bolo. Eu, Jéssica, eu estou falando por mim, tá? Não estou falando pela comunidade, eu estou falando por mim. Eu, Jéssica, acho que isso empobrece a obra. Acho que isso enfraquece a mensagem ali do amor verdadeiro que o autor às vezes está tentando passar para o leitor, essa coisa da sintonia entre os personagens, entre os protagonistas, essa coisa da a dinâmica no relacionamento deles, entende? Eu acho que quando existe um apelo, uma repetição desnecessária, eu acho que enfraquece e inclusive acho que passa uma sensação contrária do que talvez o autor tá tentando passar pra gente, que é justamente essa coisa do amor verdadeiro, essa coisa do recíproco, essa coisa do nossa, como somos almas gêmeas, porque senão, gente, vira coelhinho funfano, é isso. Acho assim, eu sinceramente não acho que a gente tá ali pra ler isso, sabe? A gente tá ali, a gente que gosta de desenvolvimento, principalmente quem gosta de um slow burn ali e tal. Nossa, eu tô falando aqui como uma pessoa que é perdidamente apaixonada pelo slow burn. Eu não tenho nada contra o fast burn, mas eu prefiro o slow burn, essa coisa que demora pra acontecer, os personagens ali que demora até a coisa chegar ali e tal, até eles, a química aflorar, até eles assumirem para si mesmos, assim, que estão de fato, oh meu Deus, como estou apaixonada. Eu prefiro uma relação onde a construção, ela leva algum tempo até rolar, assim, a grande explosão do, oh meu Deus, te amo. Isso já é uma coisa que me causa um certo desencanto, quando a história te promete isso e aí você recebe dois coelhinhos funfando todo o capítulo. Eu acho que isso empobrece, isso me faz querer dropar livro, isso me faz querer falar assim, ai, ó, sério. Porque eu, particularmente, eu não tô pegando livro pra aquilo. Eu sou uma pessoa meio romântica no sentido, assim, literário. Inclusive, dentro da fantasia, dentro do gênero fantasia, eu prefiro uma romantasia, um romance com elementos de fantasia. Eu até prefiro do que um livro, tipo assim, extremamente puxado pra fantasia, com migalha, pão duragem de romance. Pão duragem de romance. Mas, galera, eu vou falar com você que eu sou uma pessoa mais romântica, eu amo isso de todo o meu coração. Isso não significa que eu, Jéssica, acho muito legal de saber como que os personagens chegam nos finalmente o tempo inteiro, dependendo. Olha, eu fazendo patrocínio aqui pra Nivea, ela não tá me patrocinando mais, Nivea, eu super aceitaria. Eu gosto de acompanhar o desenvolvimento, eu gosto do friozinho na barriga que dá, eu amo que demora 300, 400 páginas para os personagens dar o primeiro selinho, eu acho isso maravilhoso. Isso é bacana, sabe? O hot ali, depois de tudo isso ter acontecido, tem gente até que pula, e eu não consigo julgar essa pessoa, tem gente que pula o hot e fala, pra que eu vou? Pra quê? Pra quê? É tipo assim, é interessante, porque vira uma coisa opcional. Agora, aquela coisa de que você não consegue se livrar, todo capítulo,
quase todos os episódios, tipo assim, o tempo todo tá rolando aquela tensão ali entre os dois, tá rolando aquela tensão entre os dois, é uma coisa que deixa a obra barata, na minha humilde opinião. Eu acho que é uma coisa que faz a gente cansar da história, que faz a gente cansar dos personagens, que faz a gente se sentir meio que não é uma vitória na guerra. É isso. Dá vontade de colocar o livro daqui do lado e falar assim, é isso aí. Porque já não tem nada mais de novo. Você meio que já recebeu assim o que você queria dentro de um romance ou dentro de uma fantasia, que é os personagens principais, enfim, assumirem que gostam um do outro. E isso é uma coisa que eu tenho percebido em diversos livros, em diversos autores, sabe? Tem autor que não consegue, se for pegar, gente, os livros da Ellie Hazelwood. Eu não tenho nada contra a autora, assim, não, se eu falar que eu não tenho nada contra a autora também, tô sendo falso pra cacete, né? O que eu tenho contra a Ellie Hazelwood? Como pessoa, nada. Eu tenho uma coisa assim que eu já entendi, é que os livros dela não são pra mim, porque a escrita dela não é uma escrita que me agrada, não é uma escrita pra mim. Eu acho uma escrita apelativa, eu acho todos os livros muito similares, assim, na trama ali, o envolvimento dos personagens, a tensão sexual, ela é demais, e aí, tipo, parece, a impressão que eu tenho lendo os livros da Ellie Hazelwood é que a gente tá lendo pra isso, e eu não tô pegando um livro pra ler pra isso. Então, assim, eu tô falando desde o início do vídeo. Não estou generalizando aqui, problematizando de maneira geral. Eu estou falando que é uma coisa que eu fiquei pensando pra mim. Eu pensei em coisas que me deixam desconfortáveis. Eu pensei em coisas que me desanimam de continuar lendo o livro. Eu pensei em coisas que eu já estou cansada de ler, como não importando qual gênero que é. Eu estou falando uma coisa pra mim. E eu estou expondo isso pra vocês, pra propor pra vocês pensar a respeito. Que se for o caso de vocês pensarem também semelhante, só vocês falarem assim, que legal, também penso sobre isso, e aí você deixa no comentário, ou então você nem fala nada. Mas é isso, novamente, não estou problematizando a situação como sendo algo geral. É só a minha opinião, é só o que eu penso sobre o assunto. E uma coisa que dá a mão, assim, literalmente dá a mão e se cumprimenta sempre com esse segundo tópico, que é esse exagero do Hot, é o exagero na linguagem chula. Na linguagem, assim, bem baixo nível. Sabe aquele livro, assim, que você pega e você fica até um pouco impressionado do tanto de palavrão que tem nele? E não tô falando de palavrão, tipo assim, merda, ai, sei lá. Não, gente, é palavrão. Palavrão daqueles que, tipo, que você fica assim. Jéssica, acho que o problema não é nem o palavrão tá ali. Sabe por que eu acho que o problema não é nem o palavrão tá ali? Porque se você for pensar racionalmente, aquela história, aquele livro, ele normalmente está abordando sobre pessoas. E pessoas, ora mais, ora menos, eles vão ficar pé da vida. Um livro que está abordando sobre pessoas, ele vai abordar muitas problemáticas. E, inclusive, ele vai abordar essa naturalidade da pessoa soltar aquilo que ela, às vezes, ela não tá nem querendo xingar. Às vezes ela tá usando aquilo como para intensificar um pensamento, para intensificar a conversa que tá tendo. E sei lá, muitas das vezes não é nem com o intuito de xingar, entendeu? Mas assim, eu acho cansativo dentro da história. Novamente, eu vou dar o exemplo de Quarta Asa, que foi um livro, assim, que ele foi o pior livro que eu li em 2024. Ele foi o pior livro que eu já li na minha vida. E, assim, se você não concorda, tá tudo bem. Só que ele foi um livro que ele me traumatizou. Ele me traumatizou. Inclusive, ele me traumatizou nisso aí. Um livro... palavrão o tempo inteiro, palavrão. E muitas pessoas vão falar que, ai, nossa, para de falar como se o livro fosse feito só disso. Esse que é o ponto. O livro não é feito só disso. O livro tem uma história rolando, tem personagens sendo apresentados, tem uma dinâmica sendo desenvolvida, tem um casal acontecendo. E mesmo assim, e mesmo no meio disso tudo, você ainda acha tempo pra ficar puto. E mesmo assim, você ainda acha tempo pra ficar pé da vida com o personagem que tá falando palavrão, de tão excessivo que é. A minha reclamação, novamente, não é sobre ter um palavrão ali em algum momento, porque o livro está abordando sobre pessoas, e pessoas são assim mesmo. Pessoas, às vezes, quando tá pé da vida, vai falar palavrão, e é isso. Mas, quando tem isso, toda página, um livro de 400 cacetada páginas, você tem a sensação de que você tá lendo 3 palavrão por página, é uma coisa que te cansa, cara. É uma coisa que você fala assim, gente do céu. A impressão que eu tenho é que o autor tá se
puxando, mas tá tipo assim, ele tá se puxando, ele tá fazendo o máximo do máximo do máximo pra tentar aproximar aquela obra de uma galera mais jovem, de uma galera mais, sabe, uma galera mais geração Z. Só que assim, não precisa disso não, cara. Sério, amiga, não precisa disso. Porque seu público vai se conectar com você por causa das suas ideias. Seu público não vai se conectar com você por causa do tanto de palavrão que você fala. E eu nem tô falando isso pra Rebecca Yarros, não, tá, gente? Tipo assim, que é autora de Quarta Asa. Eu não tô, tipo assim, falando aqui como se fosse um recado, que até porque quem sou eu na fila do pão. Eu falo no geral, pra vários autores, tipo, cara, você não precisa disso. Não precisa. Sabe por que você não precisa? Porque vai chegar num ponto, tipo assim, se você exagerar, se você perder a mão na coisa, em vez de você passar uma ideia de que, ai meu Deus, eu quero que meu livro fique jovial, ou então tipo, no sentido de se conectar mais com o público jovem, ou eu quero que meu livro seja até, tipo assim, sei lá, cômico. Se você exagerar, você vai passar totalmente o contrário disso. Você vai passar uma ideia diferente, você vai passar uma ideia forçada, a galera vai ficar saturada, a galera vai, tipo assim, você vai ficar incomodado, como eu já fiquei 1 milhão de vezes em vários livros. E quando eu cito Quarta Asa, eu tô citando um livro. Ano passado, principalmente, eu tive uma experiência muito ruim com não sei quantos outros por causa disso. Eu cito Quarta Asa porque ele foi pior nesse aspecto e em vários outros. Mas eu já tive esse problema com outros livros também. Eu já tive esse problema com outros autores também. E refletindo sobre essas coisas é que eu parei pra pensar, tipo, por que diabos os autores fazem isso? Por que esses exageros, sabe? Por que o hot ele tem que ser tão explícito? Por que todo personagem tem que falar tanto palavrão o tempo todo? Por que uma capa deu certo e aí a gente, como aquela capa deu certo e teve boas vendas e teve uma boa aceitação, por que de repente todas as editoras, todos os autores, toda a galera, tudo vai pro mesmo lado, tipo, como se aquilo não fosse saturar? Será que as editoras, os autores, será que essa galera não percebe que calma, sabe? Tipo, que tem que ter um pouquinho de calma. Eu não sei, gente. É só uma brisa que eu tive. Claro que tem mais coisas também que eu podia ficar falando aqui até o mundo acabar, mas esses 3 tópicos, assim, ultimamente são os 3 tópicos que mais têm me incomodado. E eu decidi falar sobre isso porque eu vi que outras pessoas, outros leitores também falaram sobre isso e eu concordei com eles no sentido de eu acho que tá na hora de os autores pensar um pouquinho mais no público. Porque eu acho que o autor tem essa coisa de tipo assim, tá, tem o que eu quero escrever também. Só que se você tá escrevendo pra outras pessoas, eu acho que minimamente pode ser legal você fazer você fazer essa pergunta pra si mesmo, tipo assim, tá, beleza, e o que o meu público gostaria de consumir? O que o meu público não gostaria de consumir? O que o meu público pode ser que esteja cansado de consumir? O que tá vazando aí? O que tá em excesso aí dentro dos livros, tipo, dentro dos lançamentos, dentro dos conteúdos de outros autores do mesmo gênero que eu? São questionamentos válidos, assim, porque a gente tá falando sobre livro, a gente tá falando sobre uma coisa que a gente ama fazer, que é ler, que é consumir loucamente, e é esquecer de comer pra tá lendo, devorando o livro no meio da madrugada. É uma coisa que a gente gosta de fazer. Não tem coisa melhor do que você tá tão aficionado com a obra de que você esquece de comer pra ler. Então eu acho que é uma coisa que vale a pena as pessoas pensarem um pouco a respeito, as editoras pensar um pouco a respeito, os autores pensar um pouco a respeito, porque eu acho que é válido. E aí, amiga, você concorda comigo ou você não concorda comigo? Me conta aqui nos comentários o que você achou da minha brisa muito louca. E se você concorda comigo, me conta. Se você não concorda comigo, me conta também, que eu vou adorar saber. E a gente vai batendo papo, beleza? Galera, é isso. Eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco tem outro vídeo aqui nesse canal, meu Deus, que é pra falar um pouquinho sobre essa jossa do meu problema atual, que é esse excesso de ressaca literária. E é isso, galera. Um beijo no coração de todos vocês. A gente vai se vendo aí nos próximos vídeos. Um beijo, galera. Tchau, tchau. Já vou te pedir pra você estar curtindo. Ó, eu já tentei regravar essa intro 40 vezes, não tá. Porque eu não consigo parar de rir. Vamos lá.